18. Aqui. O que é que ele diz? Qual é o índice? Expoente do radicando. A regra fala que se eu multiplicar ou dividir esses dois elementos pelo mesmo número, o resultado do radical não se altera. Ou seja, eu posso fazer A vezes D e C vezes D, ou A dividido por D e C dividido por D, que o resultado da conta não vai se alterar. Exemplos. Silêncio. Qual o índice? Expoente do radicando. O que ele fez aqui? Multiplicou 3 por 7 e multiplicou 4 por 7. Tá? O resultado da conta não vai se alterar. Ou seja, eu posso aumentar tanto o índice quanto o expoente do radicando. Também posso diminuir dividindo. Ele pegou 3 e dividiu por 7. Temos um easter egg aí na apostila, né? Aqui pegou 5 e dividiu por quanto? Atenção. Atenção. Se ele dividir 3 por 7, 5 foi dividido por 4, foi dividido por 4, foi dividido por quanto? Por 7, né? Então corrija na apostila, tá errado aqui, ó. Easter egg na apostila. Aqui, qual o expoente? Índice do radicando. Expoente do radicando, tá? Se eu pegar 4 e 6 e multiplicar pelo mesmo número, por exemplo, multipliquei 4 por 4 e 6 por 4. Pode, o resultado não se altera. Também posso dividir 4 por 4 e 6 por 4. E o resultado não vai se alterar. Com quem está a chamada? Com quem está a chamada? Tá. Outra propriedade. Atenção. Atenção. Outra propriedade. Quando aqui, ó, eu tenho uma multiplicação, B vezes C. Eu posso separar em dois radicais. Então fica raiz A de B vezes raiz A de C. Também vale a volta. Se eu tenho uma multiplicação que os fatores são radicais e os índices são iguais, eu posso transformar tudo isso em uma radiciação só. Vale a ida e vale a volta. Exemplos. 3, a raiz cúbica de 2 vezes 3. Eu posso separar em dois radicais. Raiz cúbica de 2 e raiz cúbica de 3, multiplicando os dois. Então fica raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 3. Outro exemplo. Silêncio. Hoje está complicado. Silêncio. Senta aqui, cara. Aqui, ó. Tu, Caça, lá na cadeira, ó. Lá. E tu, vem pra cá, eu tô carente, tu. Vem. Tô carente, vem. Vem aqui. Eu tô carente. Quer estudar, então não atrapalha a aula. Vem aqui, ó. Tô carente. Vamos tentar continuar a aula. Então tá. No radicando, eu tenho uma multiplicação. Posso separar em duas raízes com índice 5. Então fica a raiz quinta de 5 vezes a raiz quinta de 7. Exemplo 3. O radicando é uma multiplicação. 2 vezes 3. Posso separar em dois radicais. Fica a raiz cúbica de 2 vezes a raiz cúbica de 3. Lembrando que vale a ida e vale a volta. Geralmente na prova é pedido que você faça ou para você vir ou para você voltar, usando essa propriedade. Ele não quer o resultado da conta. Ele quer que você use a propriedade. P120. Quando eu tenho uma divisão no radicando, eu posso pegar o índice e separar no numerador e no denominador. Fica a raiz A de B dividido pela raiz A de C. Aqui está na forma por extenso. Exemplos. Raiz cúbica. No radicando, eu tenho uma fração. 7 sobre 9.
vai ficar raiz cúbica de 7 dividido pela raiz cúbica de 9. Então fica raiz cúbica de 7 dividido pela raiz cúbica de 9. Exemplo 2. Também eu tenho no radicando uma fração. Ou seja, eu posso pegar o radical e o índice e separar nos dois. Fica raiz sétima de 2 sobre raiz sétima de 5. Exemplo 4. No radicando também eu tenho uma fração. Eu pego o índice e o radical e coloco no numerador e no denominador, ficando raiz quarta de 6 sobre raiz quarta de 9. Em geral, nas provas, não é pedido para você fazer o cálculo. Ele quer que você mostre a propriedade. Lembrando, vale a vinda e vale a volta. Eu posso vir e voltar. P121. Quando eu tenho um número que está multiplicando uma fração, é uma radiciação, ou seja, é uma multiplicação em que um dos fatores é um radical. Eu posso pegar esse fator e colocar lá dentro, é o que eles pedem. Como é feito isso? Eu pego esse fator que está multiplicando isso aqui, coloco ele lá dentro, elevado ao índice. Então vira uma potência. Basicamente essa propriedade. Exemplos. A leitura aqui é 3 vezes a raiz quarta de 8. Aí eu vou pedir para você pegar esse fator e colocar ele aqui dentro. Você pega o fator, qual é o índice? 4. Então fica 3 elevado a 4, vezes o que tiver aqui dentro, que é 8. Tá? É só isso. E também posso pedir para tirar ele aqui de dentro. Tá? Como é que eu faço? Isso aqui é uma multiplicação. Tá? Aqui é uma potência. Qual é o expoente? Qual é o índice? Então esse 3 sai radicando sem o expoente. Fica 3 vezes o radicando. Aqui, 2 vezes a raiz quinta de 3. Eu vou pedir para pegar esse fator e colocar ele aqui dentro. Qual é o fator? Eu tenho que pôr ele aqui dentro. Eu coloco ele aqui dentro, está aqui 2. Só que elevado a... que é o índice. Vezes quem já estava aqui dentro, que é o 3. Tá? Repetindo, em geral na prova, não é pedido para você fazer o cálculo, só para você usar a propriedade. Lembrando, tem que saber ir e tem que saber voltar. Eu vou falar, simplifique o radicando. Primeiro, aqui é uma multiplicação, aqui eu tenho uma potência, qual é o expoente? Vai, cara, vira de costa. Mas pode botar aquele papelzinho do cone, né? Que parece o pica-pau. Continuando. Qual é o expoente? Qual é o índice? Então, esse 2 elevado a 5 pode sair do radicando sem o expoente. A conta fica desse jeito. Aqui, A vezes a raiz quarta de 8. Eu quero que esse A vá lá para dentro. Qual é o índice? Eu coloco esse A lá dentro multiplicando 8, só que com uma potência de expoente. Quanto? 4. Então fica A elevado a 4 vezes 8. 122. Simplificação de radicais. O nome é simplificação, mas o assunto não tem nada de fácil, tá? Isso aqui é pesado. Bom, vamos lá. Eu tenho aqui um radical de índice e outro radical de índice. Tá. Simplificar é deixar os radicais iguais, os índices iguais. O trabalho é esse. Então, simplificar é tornar... Todos fizeram a chamada, todo mundo? Só confirmar aqui. Está onde? 122, é isso?
122. Anota aí que eu vou ter que dar uma saída aqui rapidinho. Oitavo B, né? Bora confirmar aqui a chamada. Não fica forte. Tá, então atenção. Quem não fez a chamada, atenção. Adria tá aí? Oitavo B. Ah, é. Dois anos depois. Aí. Então vamos lá. Quem não veio? A Aline, que não tá mais com a gente, né? Felipe tá aí? E o Rudolf, que não tá vindo mesmo. Tô com problema com o Rudolf, ele não tá vindo, vai ficar pegando falta? Que ele não foi expulso da escola, nem foi transferido, ele tá afastado. Não tá mais, ele vai ficar dando falta para ele? Não é culpa dele. Tá. Deixa eu explicar o que acontece aqui, ó. Atenção, no caso do Rudolf, que não pediu para sair, nem foi expulso, é a escola que tem que dar pressa para ele, tá? É assim que funciona. No caso dele, tá? Já a Aline realmente saiu, né? Tem que tirar ela daqui. Quem é Felipe? Tá com a gente ainda? Não veio hoje, né? Paciência. Só viu hoje porque Silêncio, 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 silêncio. Tá voando. R$ 122 a gente estava, né? Então vamos lá. Simplificação, silêncio. Simplificação de radicais. Simplificar dois ou mais radicais é pegar os índices e deixar eles iguais. A gente precisa desse conhecimento para comparar dois radicais, para saber se eles são iguais, se são diferentes, se é maior ou se é menor. Bom, vamos lá. O que tem que ser feito? Eu troco o A por M, troco o D por M, aí eles ficam iguais, só que eu tenho que mexer nos expoentes dos radicandos. C vai ser trocado por X e F vai ser trocado por Y, por esse cálculo aqui que é bem pesadinho, tá? Mas vamos ver como é que é feito isso na prática. Exemplo 1. Qual é o índice? Qual é o índice? Silêncio. Qual é o índice? Qual é o índice? Quando não tem é quanto? Quando não tem é quanto? É 2. Qual é o índice? Então ele vai pedir, simplifique. Simplificar é deixar esses dois números iguais, tá? Primeira coisa, tem que tirar o MMC de 2 e 3. Então aqui, ó, MMC de 2 e 3. Primeira pergunta, 2 é primo? 3 é primo? É, cara.
Por que é primo? Por que 3 é primo? Porque está na tabela de números primos que eu estou vendo que ninguém está com ela na mão. Tá? Então vamos lá. Procedimento. Quando isso acontece, dos dois serem primos, para tirar o MMC, basta multiplicar os dois. 2 vezes 3, que está aqui, ó. Beleza. Já tem o índice, que é 6. O que eu faço? Vou trocar o 2 por 6. Beleza. Aí eu tenho que fazer um procedimento no expoente do radicando. Tá? Quer fazer o quê? 6 dividido por... Quanto é aqui? Dá quanto? 6 dividido por 2. Quinta série. 6 dividido por 2. É 3. Que vai ser o expoente do radicando. Então, simplificando, o índice fica 6 e o expoente fica 3. Aqui já está resolvido. Agora aqui, quanto é o índice? Vou trocar 3 por... Aí eu pego o 6 e divido por... Que dá 18. 6 dividido por 3, 12. Isso. Minha nossa, vou voltar. Vou... Deixa eu falar uma coisa aqui que talvez vocês não saibam. Se o professor entender que a turma está muito fraca, que é o caso aqui, ele pode pedir uma banca, vem 3 professores de fora, aí avalia todo mundo e vocês voltam. Vocês voltam. Em vez de ser reprovado, vocês voltam. Aí, não, chama de pendência. Vocês passam nas outras séries e voltam para a série que o professor achar que vocês estão adequados. 6 dividido por 3, se vocês não sabem, é quinta série, que é o caso aqui. Vocês têm uma prova importante aí, né? Que é o IDEB aí da escola. Eu tô com medo. Mas vamos lá, é 2. Silêncio, silêncio. Silêncio, cara. Vem, cara, vem. Tô carente, senta aqui. É, vem, tô carente. Quer conversar? Vou conversar aqui comigo, tô carente. Aqui, ó, de costas pra parede. Isso. Não, de costas pra parede. Costas pra parede. Isso, vira. Boa. Isso. Conversa comigo que eu tô carente. Continuando. Silêncio, silêncio. 6 dividido por 3 dá 2. Esse resultado 2 vem pra cá, ó. Tá? E repete o 2. Então, o novo índice é 6. E o expoente do radicando é 2. Então, simplificado, vai ficar a raiz sexta de 3 ao cubo e aqui a raiz sexta de 2 ao quadrado. Aqui está com um errozinho, né, na apostila. Exemplo 2. Igualar os índices. Segundo tempo. Igualando os índices. Quanto é o índice? Quanto é o índice? São iguais. Então tem que igualar os dois. Primeiro, o novo índice é o MMC de 7 e de 3. Começa com uma pergunta. 7 e 3 são primos? São. Quando forem primos, é mais fácil. Basta multiplicar os dois. 7 vezes 3? 21. Então troca o 7 por 21 e troca o 3 por 21. Já está igual aos índices. Agora falta o expoente do radicando. Pego o 21 e divido por 7, que dá 21 dividido por 7? 3. Esse 3 vai ficar multiplicando esse cara aqui, ó. 3 vezes 3? 9. Então aqui fica 9. Aí eu pego o 21 e divido por... que dá 7.
21 dividido por... dá 7. 7 vai multiplicar o índice do radicando, que é... Então fica 2 vezes 7, 14. Beleza. Então aqui na resposta vai ficar 21 radicando 5 elevado a 7 vezes 2, que dá 14, né? Está aqui. E a outra 21, 3 vezes 3, que dá 9. Tá? Na prática é feito isso. Lembrando, eu tenho que saber ir e tenho que saber voltar. Aqui, igualar os índices. Atenção. Quais são os índices? Perfeito. São iguais? São iguais. Então eu tenho que igualar. Primeira pergunta. 3 e 6 são primos? Acho que não. 3 é primo. 6 não é primo. Então não dá para usar essa manha. Mas aqui tem outro recurso. 6 é múltiplo de 3? É, que é 2 vezes 3. Quando um deles for múltiplo do outro, atenção, o MMC já é ele. Então o MMC vai ser 6, que é o novo índice. Então aqui eu troco por 6. Já está. Aqui não faz nada. O outro, vou trocar por 6. Então aqui fica 6. Aí eu faço silêncio. 6 dividido por 3. 2. Esse 2 vem para cá multiplicando esse cara que está aqui. 2 vezes 5. Então aqui vai ficar 6. E aqui vai ficar 2 elevado a 10. Lá na resposta, índice 6, 2 elevado a 10. E... cadê o outro? O outro não se altera. Fica 6, índice 6, 3 elevado a 3. Hoje está mais difícil. É só nem parar a aula e ficar conversando. Acho que dá produz mais. As duas aí. É, muito tempo sem se ver, tem bastante assunto, né? Mas aí tem WhatsApp, tem... que mais? Papo Perfeito, né? Tem Tinder, Badu. Sai fora. Vamos voltar aqui para... Vamos voltar para cá. Vamos voltar para cá, que aqui é pesado. Vamos lá. Leiam. Leiam. Tricotomia. Já deu tempo, já. Não é bem não, menino. Nada vai ter certeza. Continuando. Leiam aqui. Leiam. Tricotomia. Tricotomia, pessoal, é assim. Silêncio. Eu pego 2 números. Silêncio. Eu pego 2 números. Ou eles são iguais ou são diferentes. Se forem diferentes, ou esse é maior que esse, ou esse é menor que esse. Tricotomia é isso. Tá? Só que com radicais é um pouquinho mais complicado. Bom, vamos lá. Eu quero saber se esse número é igual ou diferente desse número. Então está aqui a interrogação. Na prova, eu vou pedir para trocar esse símbolo por igual ou diferente. Se for diferente, ou é maior ou é menor. Exemplo. Aqui, os índices são iguais? Mais fácil. Eu quero saber se esse e esse são iguais. Como é que eu faço? Vou no radicando. 5 é igual a 7? Sim ou não? Então, troco a interrogação por diferente. Esse símbolo aqui, ó. Diferente. Tá? Aí, atenção. Se 2 números são diferentes, ou esse é menor que esse, ou esse é maior que esse.
Vou nos radicandos. 5 é maior que 7? É menor? Então, eu troco a interrogação por menor que. Então, esse valor é menor que esse valor. Tranquilo? Tranquilo? Conforme está aqui, ó. Aqui, os índices são iguais? Eles são... Se não são iguais, são diferentes, tá? Primeiro, tirar o MMC de silêncio de 3 e 4. Já para adiantar, o MMC de 3 e 4 é 12. Então, troco esse por 12 e esse por 12. Então, aqui vai ficar 12. E aqui vai ficar 12. Aí eu pego 12 dividido por 3. 12 dividido por 3. 4. Aí 4. Tem expoente aqui? Quando não tem é 1. 4 vezes 1. Então fica 5 elevado a 4. Aí eu pego... Silêncio. 12 dividido por 4. 3. Quando não tem expoente, é 1. Aí eu faço 3 vezes 1. Isso. Então fica 7 elevado a 3. Vamos lá. Os índices. Os índices são iguais? Os índices são iguais? São. Então eu vou comparar os radicandos. 5 elevado a 4. Espera um pouquinho. É igual a 7 elevado a 3? Não sei. Tem que fazer a conta. Para adiantar, bora para a cola. 5 elevado a 4. Resposta. Então, a raiz 12 de 625. Aí aqui, 7 ao cubo. 343, né? Bora ver. 7 ao cubo. Silêncio. 343. Raiz 12 de 343. Aqui embaixo, os índices são iguais? São, cara, 12. Lá em Manaus, 12 é igual a 12. Então, eu vou comparar os radicandos. 625 é igual a 343? Então, é diferente. Se são diferentes, ou esse é maior que esse, ou esse é menor que esse. Qual é o caso aqui? Esse é maior que esse. No símbolo, isso é maior do que isso. Próximo. Atenção. 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 Ele está afirmando que isso é o quê? O quê? É igual. Ah, isso. É isso aí mesmo. Então tá dizendo que é igual. Vamos precisar de cachaça, pode ir. Tá. Só que aqui tem uma situação. Os índices são iguais? Não. Tem que deixar eles iguais. MMC de 3 e 4 é quanto? Fizemos isso agora. Vocês sabem fazer esse cálculo? E tá estudando aqui, né? Não, estou vendo. Eu tenho que dar aula, só que alguns estão atrapalhando. João, fala Vem, aí. cara. Ei, você, ela. Você, senta aqui, ó. Senta aqui. De novo, Bruno. Silêncio, silêncio. Vamos lá. Primeira coisa,
Vamos lembrar como é que faz o MMC. 3 e 4. 3, aqui. 3 e 4. Vou achar um número primo que divida ou 3 ou 4. Começar com 2. Dá para dividir 3 por 2? Não. 4 dá? Que dá quanto? 2. Repete o 3. 2, ainda dá para dividir por 2? Repete o 2. Aí faz 2 dividido por 2? 1. Quando dá 1 a conta, repete o 3. Dá para dividir 3 por 2? Não. Dá para dividir por 3? Dá. 3 dividido por 3 dá 1. Quando dá 1 a conta, para. Os fatores primos de 3 e 4 são 2, 2 e 3. 2 vezes 2? 4. 4 vezes 3? 4 vezes 3? 12. Então, o MC, silêncio. De 3 e 4, silêncio. É igual a 12. Esse 12 vai substituir o 3 e o 4. Então, fica 12. E aqui fica 12. Tá? Quanto tem aqui? Tá. Expoente. Expoente, quando não tem, é 1. 1. 1. O que é que eu tenho que fazer? Tenho que pegar o novo índice, que é dividir por, que dá o resultado, 2 tempos. O resultado 4 eu multiplico por, Não, por um. que dá quanto? Quatro vezes 1, quinta série. Assim, Então fica 5 elevado a 4. Esse, qual é o índice novo? 12. Vou dividir pelo índice antigo, que é? Que dá quanto? 12 dividido por 4, 3. O resultado 3, quanto é o índice aqui? É 1. Aí faço 3 vezes 1. Então fica x elevado a 3. Então aqui, ó, x elevado a 3. Silêncio. Vamos lá, atenção, atenção. Essa aqui, pessoal, eu retirei de uma Olimpíada de Matemática. Poucos alunos aqui têm a capacidade de resolver essa questão. Tá? É essa questão que eu estou resolvendo, é uma questão que está na Olimpíada de Matemática. Silêncio. Olimpíada de Matemática não é o caldeirão do Hulk, pessoal. Vamos lá. Atenção, atenção. Os índices são iguais? Isso quer dizer que isso aqui é igual a isso aqui, é igual. Como os índices são iguais, eu posso afirmar que 5 a quarta, 5 elevado a 4, é igual a x elevado a 3. É igual. Igual. Aí, atenção. Eu quero o valor de x. Só que x está elevado a uma potência. Para eliminar a potência, eu tenho que tirar o índice 3 dos dois lados. Tá? Qual é o índice? Qual o expoente do radicando? São iguais. Então some a raiz. Quem ficou? Se você sobreviveu até aqui, que essa questão é extremamente difícil, x é igual
a raiz cúbica de 5 elevado a 4. Tá? Esse é o valor de x. Poucos alunos aqui têm capacidade de resolver essa questão. Primeiro que ela demora, né? Eu resolvi porque eu sei fazer, já fizeram um monte de vez. Hã? Eu acho que conseguia. Ah, daqui? Não, tem 3 alunos que conseguiria. É o Paulo. É o Paulo. É o Paulo. Só que aqui, ó, tá 5 a quarta, né? E aqui tá quanto, pessoal, na mochila? 125. Que é 5 a quarta. Só tá feito o cálculo, tá? P125, radicais semelhantes, tá? Pessoal, esse símbolo é lá da geometria, não é daqui de vocês. Só que assim, isso aqui se chama congruência ou semelhança. Como o nome é o mesmo, para não escrever semelhante, eu usei esse símbolo aqui. Então isso aqui quer dizer semelhante. Então, isso aqui é semelhante a isso aqui. É o que está dizendo aí. Tá? Então aqui, ó. Qual o índice? Qual o índice? Radicando. Na verdade, eles são iguais, né? Mas aqui a gente fala que eles são semelhantes. Acabou? Acabou. Coluna do meio. Coluna do meio? Do meio, isso. Ainda falta muita coisa. Pessoal, deixa eu dar uma pausa aqui para dar Aqui, atenção. Os índices são iguais? Os radicandos são iguais? São. Então eles são semelhantes. Apesar, cuidado, apesar que aqui é 2 vezes isso e aqui é 7 vezes isso. Atenção. As quantidades, os resultados são diferentes. Mas eles são sim semelhantes. Aqui embaixo. Os índices são iguais? Os índices são iguais? Cuidado. Os radicandos são iguais? A resposta é não sei. São iguais se x for igual a 5. Eu não sei. Mas ele está afirmando que eles são o quê? Semelhantes. Se são semelhantes, então obrigatoriamente x é igual a e 3 tem que ser igual a 3. Como essa questão está na prova, recomendo que vocês prestem bastante atenção nesse exemplo aqui. Continuando. Até está aqui, né? Professor bonzinho, rapaz. Os índices são iguais? Os índices são iguais? Não sei. São iguais se x for igual a 3. Eu não sei. Os radicandos são iguais? São. Atenção. Agora que vem a resposta. São semelhantes? Então, obrigatoriamente, x é igual a 3. Obrigatoriamente. P127. Operações fundamentais com radicais. Primeiro, adição e subtração. Só posso somar ou subtrair 2 radicais se eles forem o quê? Semelhantes. Tá? E se não forem e eu precisar do resultado? Aí você tem que fazer a conta, transformar os dois em número, somar os números para fazer o resultado. Que eu não vou cobrar isso de vocês, que é uma conta muito demorada. Se eu botar uma questão na prova, uma dessas só já é suficiente para a prova toda. Tem um probleminha na questão de fazer desse jeito. Se o cara acertar é 10, e se o cara errar é 0. Então eu não faço isso. Eu vou botar uma questão. Aí aqui, ó, a pergunta é, existe essa soma? Atenção,
Nem quero saber o resultado. A pergunta é, existe? O nome disso aqui é existe? Bora ver. Os índices são iguais? São. Os radicandos são iguais? Se isso acontece, essa conta existe. Esse mais esse é 2 desse, né? Então vai ficar 2 vezes a raiz cúbica de 5. Pode voltar. Pode voltar. Pode voltar. Pode voltar. Só diminui o volume. Eu não quero, né? Sou eu. Senta, cara. Senta. Vamos aqui, ó. Nome do símbolo. Nome do símbolo. Existe. Você quer saber se existe. Primeiro, para poder fazer a conta. Atenção. Fazer isso, evita fazer a conta se ela não existir. Tá? Os índices são iguais? Os índices são iguais? São. Os radicandos são iguais? Então existe. Posso fazer a conta. Quantos tem aqui? 1, desse aqui, né? Menos 2 vezes esse aqui. Tá? Então, ó, a raiz quarta de 2 menos 2 vezes a raiz quarta de 2. Quantos desses eu tenho? 1. E quantos eu devo? 2. Tem troco? Fica devendo, né? Quanto? Menos esse cara aqui, né? Então a resposta é menos a raiz quarta de 2. Aí aqui, ó, não existe, esse é o contrário, não existe a soma ou a subtração de radicais se eles não forem semelhantes. Vamos por exemplo. Dá tempo ainda? Dá, meia hora. Paramos no 130. Pessoal, tá, esse assunto é pesado, a gente vai dar um tempo, tá? Marque na apostila, 130. Marque na apostila, 130. Marque na apostila, 130. Marque na apostila, 130. Próxima aula, 130. Outra coisa, marcaram já? Outra coisa, eu prometi para quarta-feira, semana passada, uma recuperação. Acabou não dando, porque eu não vi, né? Então, essa semana a gente vai fazer a recuperação. Na quinta ou na sexta-feira. Sexta-feira, para todo mundo, recuperação, assunto, potência. Tá? Sexta-feira, recuperação para todo mundo, assunto, potência. Tá? Eu vou separar em bloco, pessoal. Todo mundo já fez, pouco, ninguém conseguiu ainda. Tá? Eu vou rapidinho, cara, só para dar um recado. Vou separar em blocos, vocês vão ver como é que vai ser, tá? Então, sexta-feira, recuperação para todo mundo, tá? Assunto, potência, estudem. Pode ficar à vontade.